Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom! Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre e todo esse trimestre, as 13 lições, vai falar dos milagres de Jesus que ele operou quando esteve aqui na terra. E a nossa história de hoje, que eu vou contar, já vai contar o primeiro milagre que Jesus ele operou. E ele traz como tema: Jesus transforma a água em vinho. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. E a nossa história de hoje, ela se encontra no livro de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 14. E o memorizando de hoje também se encontra no livro de João, capítulo 2, versículo 2, que diz: Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Vamos repetir? Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Mas antes de contar a história, vamos orar? Então convide a todos que estiverem na sua casa e vamos orar agora? Se por acaso tiver alguém doente, convide, vamos orar. Se tiver alguém triste, também convide, vamos orar, porque Jesus, ele tem todo o poder de fazer milagres, não é verdade? Já convidou? Que bom! Então feche os olhinhos e vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada por este momento tão especial, quando nós estamos iniciando mais um trimestre. E todo esse trimestre, Senhor, vai falar dos teus milagres que o Senhor operou quando esteve aqui na terra. Que cada história possa ficar gravada no coração de cada criança, Senhor, ajudando a cada uma delas, Pai, a confiar em Ti. Eu quero te pedir também, Senhor, se por acaso em alguma casa tiver alguém enfermo, doente, Senhor, que o Senhor possa curar. E se por acaso tiver alguém triste, manda a tristeza embora, porque o Senhor é o Senhor dos milagres. Senhor, opera esses milagres em cada casa, em cada coração e em cada família. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Crianças, você sabia que Maria, a mãe de Jesus, Jesus e os seus discípulos, eles foram convidados para uma festa de casamento lá em Caná da Galileia? Pois é, pois eles foram convidados para essa festa. Mas olha como a tia Mazinha tá. A tia Mazinha tá vestida. É igual às mulheres daquela época, do tempo quando Jesus andou aqui na terra. Era assim que elas se vestiam, sabia? E olha como que era a casa na época, quando Jesus andava aqui na terra. Olha como que era a casa. Então, era assim. Eu imagino que todas elas estavam assim, lá na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. Então, vamos fazer uma viagem agora. Vamos todos juntos para Caná da Galileia? Eu já estou pronta. Vamos lá? Então, quando Jesus chegou lá na festa de casamento, nossa, estava aquela maravilha. Os noivos estavam felizes porque já tinha chegado muitos convidados, os familiares já haviam chegado. Nossa, quase todo mundo já havia chegado, os convidados. E os noivos estavam radiantes com a festa deles. E naquela época, a festa, crianças, durava 7 dias. Nossa, muito tempo, né? E quando a gente pensa em festa, o que a gente pensa? A gente pensa em docinho, em bolo, salgadinho, suco, refrigerante, muita comida, muita gente para a gente conversar. Não é assim quando a gente pensa em uma festa? Então, tudo isso já estava acontecendo já na casa dos noivos, já em Caná da Galileia. Tudo isso já estava acontecendo. E sabe de uma coisa, gente? O que não poderia faltar nessa festa era o vinho. Era uma tradição, era um costume dos judeus, do povo, naquela época, quando Jesus andou aqui na terra, era uma tradição.
não poderia faltar o vinho. E todo mundo já estava lá na festa, já em Caná, os noivos, os familiares, os convidados, estava todo mundo naquela alegria, naquela festa. De repente, sabe o que aconteceu? Maria, a mãe de Jesus, observou que o vinho havia acabado, criança. E aí Maria, sabe o que a Maria fez? Foi falar com Jesus. E ela chegou lá e falou para Jesus: Jesus, o vinho acabou. Sabe o que Jesus respondeu? Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, criança, não falou assim com a sua mãe porque ele era mal educado ou porque ele não sabia o que responder para a sua mãe. Não era isso, não. Jesus queria dizer para a sua mãe assim: mãe, ainda não chegou a minha hora de eu operar o milagre. O milagre só pode acontecer quando o meu pai me ordenar. E Maria, crianças, ela sabia também que Jesus era uma pessoa muito bondosa. Por isso ela foi falar para Jesus, porque ela sabia de todas as promessas que Deus tinha feito para seu filho. Então Maria sabia que Jesus, ele era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa que se compadecia da situação, e Jesus era muito amoroso com as pessoas também. Por isso, Maria foi falar isso para Jesus, porque Maria conhecia quem era seu filho Jesus. Por isso ela foi falar todas essas coisas. E depois Maria falou assim: olhem, faça tudo o que ele vos mandar. Falou para as pessoas que cuidava da festa. E aí as pessoas ficaram esperando o que Jesus ia falar para elas. E Jesus pegou e falou assim: olhem, enche essas talhas de água. Você sabe o que é talha? A talha, naquela época, era uns potes bem grandes, feito de pedra. Era talha. Eles chamavam de talha esses potes bem grandes, feitos de pedras. E essas talhas era usada exclusivamente para purificação. Purificação? Sim. Quando chegavam as pessoas em cada casa, tinha uma talha dessa aqui. E essas talhas, elas ficavam cheias de águas e as pessoas faziam o quê? Lavavam as mãos, lavavam o rosto e lavavam os pés. Era para purificação essas talhas. Mas Jesus disse assim: enchei as talhas. Então, por que Jesus disse assim? É porque todos os convidados já haviam chegado, então já tinham usado toda a água que estava nas talhas. A Bíblia diz que eram 6 talhas que estavam na casa dos noivos. Então estava vazia. Por isso Jesus diz: enchei as talhas. Crianças, e a gente aprende uma coisa também muito importante. As pessoas que cuidavam do casamento, e quando Jesus disse assim, enchei as talhas, elas não reclamaram não. Porque cada talha dessa criança cabia aproximadamente 100 litros de água. Era muita água que cabia em cada talha dessa. E Jesus diz, enchei as talhas e deixem bem cheia. E eles não reclamaram não. Muitas das vezes a nossa mamãe diz assim, vai pegar um copo de água? A gente já vai reclamando, mãe, manda fulano ir pegar. A gente fala, eu tô cansado. A gente já reclama, não é verdade? Mas aqui a Bíblia diz que aquelas pessoas não reclamaram e foram encher as talhas. E olha que era muita água, não é verdade? E eles foram. E eles começaram a encher aquelas talhas de água. E foram enchendo. E não falou nada. E as pessoas também ficaram observando. Nossa, mas por que eles estão enchendo todas essas talhas de água? E as pessoas ficaram olhando, né? E Jesus, depois que eles encheram as talhas de água, Jesus disse assim, traga um copo para mim. E trouxeram um copo para Jesus, e Jesus pegou e fez assim, crianças, foi colocando a água. Olha o que aconteceu. Olha, crianças, o primeiro milagre de Jesus aconteceu em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Olha aqui, Jesus
ele transforma a água em vinho. Para quê? Para aqueles noivos não ficarem tristes e nem as pessoas que estavam lá, não é verdade? E Jesus, depois que transformou a água em vinho, Jesus disse: olhem, levem este vinho para o mestre-sala. E levaram vinho. E quando o mestre-sala, crianças, bebeu um pouco do vinho, ele disse assim: nossa, mas todo mundo oferece o melhor vinho no começo da festa. Não é que você não ofereceu o melhor vinho, falando assim para os noivos, mas este vinho da agora é muito melhor do que o vinho que foi servido no começo. Ah, e todo mundo ficou maravilhado, porque Jesus, ele transformou a água em vinho. E é assim, crianças, para Jesus, não importa qual o problema que nós estamos enfrentando, se é numa festa dessa que precisou transformar a água em vinho, ou se é uma enfermidade, ou se nós estamos tristes, para Jesus, não importa qual é o nosso problema. Para Jesus, ele importa é que nós cheguemos a ele e falamos para ele a nossa necessidade. E ele está pronto para nos abençoar, para fazer um milagre que tanto nós precisamos. A única coisa que Jesus quer é que ele venha morar em nosso coração. A única coisa que Jesus quer é morar em nosso coração. Ele quer abençoar a nossa vida. Ele quer transformar a nossa vida cada dia. Ele quer que cada história que nós vamos aprender possamos colocar em prática e saber que Ele é o Senhor da nossa vida e que Ele operou e opera milagres ainda hoje na nossa vida. Era isso que Jesus ele queria dizer com esta história de hoje, e que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, Ele nos ama muito e para Ele não importa qual o problema que estamos enfrentando. Ele quer nos abençoar. Você entendeu? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, tá bom? Tchau!